Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSoccer, um vídeo onde a gente vai fazer a análise, já estão vendo aí no título de vocês, da jogadora Catarina Macario, jogadora brasileira, naturalizada americana, joga pela seleção americana, e a gente vai dar uma olhada mais sobre ela aqui no vídeo do NSoccer, sobre a análise de hoje, combinado? Antes da gente ir para o vídeo dela e já começar a comentar sobre, a gente, por favor, precisa fazer aquilo de sempre. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E para além disso, por favor, deixe sua curtida, também comentário e compartilhamento no vídeo de hoje. Tá? Isso é tudo muito importante para que a gente possa aumentar essa comunidade e poder trocar ideias sobre futebol livremente aqui no NSoccer, via YouTube e via outros projetos que vêm por aí. Combinado? Para além disso, vamos agora para a análise. E na análise a gente vai trocar uma ideia sobre a Catarina Macario. A gente vai colocar já na tela para vocês e colocando na tela a gente vai dar o play para a gente trocar aquela ideia inicial que a gente sempre faz. Todas as ações que a gente for observar da Catarina, por exemplo, a gente pode começar pelo seguinte ponto. E aí eu acho muito importante a gente começar por aí. Vamos começar observando que toda e qualquer ação que a gente for observar dela são ações pertencentes ao jogo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto de partida. Toda ação pertence ao jogo. Ah, Iago, mas eu ouvi nos comentários que tem ações técnicas, ações táticas. Não nesse canal, tá? Nesse canal a gente vai partir do entendimento, da visão que todas as ações são pertencentes ao jogo e ponto, tá? E aí, a partir dessas ações que são pertencentes ao jogo, toda ação eu vou poder observar através das competências essenciais e do nível de habilidade que ela vai ter. Então, eu posso observar as ações através da relação com a bola, da comunicação na ação e da estruturação do espaço. Tá? Iago, isso quer dizer que ao observar as ações da Catarina Macario, você vai dividir em três? Não, eu vou olhar por três pontos de vista. Então, ao ela conduzir essa bola, por exemplo, e finalizar, né, você tem aí uma relação com a bola no processo de finalização. Você tem uma estruturação no espaço, pela distância dos adversários, pela distância para o gol, ou pela zona, mesmo que ela está de campo explorando ali, você tem uma estruturação do espaço e através das comunicações que ela pode fazer com as demais jogadoras, seja a adversária ou as jogadoras da própria equipe, a gente está observando também uma comunicação na ação. Então é sempre muito legal a gente observar diferentes cenários. Tá? A partir desses diferentes cenários, a partir desses diferentes pontos, como que a gente vai poder entender as ações de jogo de uma forma um pouco mais didática? A gente vai poder observar a Catarina Macario atuando quando a equipe dela estiver em posse da bola ou quando a equipe adversária estiver em posse da bola. A equipe dela estando em posse da bola, ela estará atacando fase ofensiva. A equipe adversária em posse da bola, ela estará em fase defensiva. Tá? Então, essas são duas divisões que a gente pode fazer. Tá? É só uma questão didática, tá? Para facilitar a comunicação. Para além disso, o que mais que a gente pode observar dela ou o que mais que a gente pode observar dessas ações? Toda vez que eu tiver uma ação, eu posso observar ações onde, por exemplo, ela não esteja em contato direto com a bola, como é o caso agora, certo? Ela não está em contato direto com a bola, não está em contato fazendo movimentação, posicionamento, está em contato direto com a bola. Então, eu vou ter ações onde a jogadora vai se posicionar e movimentar, certo? E vou ter ações onde ela vai estar em contato direto com a bola, onde ela vai poder se posicionar e movimentar também, mas com contato direto com a bola. Isso vai acontecer na fase ofensiva e na fase defensiva. Então a gente está olhando para um cenário onde a gente vai dividir em 4 isso. E é claro, como vocês já podem estar vendo aí, ela é uma jogadora de meio campo mais avançada. Então você vai ter, maioria das vezes, uma ação voltada para as ações ofensivas, obviamente, até porque são os highlights dela. Então, vocês já estão acostumados aqui no YouTube a buscar highlights e só ver a ação ofensiva ou ver as ações defensivas muito acima da média. E aí a gente vai estar olhando esse cenário, tá? Da fase ofensiva principalmente. E é claro, na fase ofensiva a gente está observando também mais vezes as ações em posse da bola, justamente por observar uma ação em posse da bola que permita com que ela vá realizando essas ações e também vai tendo os grandes momentos. Então a gente vai olhar, obviamente, ações mais vezes em contato direto com a bola do que ações que ela vai ter de posicionamento e movimentação. Tá? Isso é uma questão de limitação que a gente vai ter do acesso às imagens. Tá? Mas, se você for analisar os jogos, assistir os jogos dela, seja na seleção americana ou no Lyon, você vai ver
tudo isso que a gente está falando em outros momentos, tá? E aí vocês vão poder também fazer análise de vocês, que obviamente é a ideia do canal, que a gente vai trocando essas ideias, beleza? E aí vamos observar algumas ações dela também ao longo do jogo e começar a análise pela relação com a bola, né? Já dá para notar logo de cara que ela tem uma excelente relação com a bola. Primeiro, há de se destacar a finalização. Ela é muito boa nessa finalização. Jogadora de presença, consegue ter uma presença boa de área, finaliza muito bem de primeira. É uma jogadora muito completa nesse sentido, né? Jogadora que consegue fazer essas ações e consegue buscar esse espaço ideal para a finalização. Então, uma jogadora muito competente nisso. Ainda observando as ações dela, a gente já viu algumas vezes ações de domínio. Então, ela tem um domínio muito bom, né? A gente pode ver um grau de habilidade dela fodido, muito bom mesmo. Ela é uma excelente jogadora, né? Iago, mas você fala isso de quase todas. Escolhi a lista das melhores jogadoras do mundo dos últimos tempos. Então, assim, todas são boas. A vantagem de escolher as melhores jogadoras do mundo é que você vai falar que toda vez a habilidade delas são boas, porque de fato são, né? Essa é uma vantagem muito grande da análise das melhores jogadoras. É uma jogadora que conduz muito bem essa bola, né? Você pode ver que ela vai buscando muito mais a finalização. Uma jogadora que conduz muito bem essa bola. Então tem um domínio, tem uma condução, né? A gente está vendo ela na base do Santos aqui no Brasil, né? Tem um bom drible, né? Isso desde pequena, né? Desde quando ela estava atuando aqui no Brasil até quando ela foi para os Estados Unidos. Ela tem um bom drible, né? Principalmente essa mudança de direção, né? Constante. E aí, é claro, uma presença de área muito boa. Né? Então ela consegue buscar esse ponto de finalização e, além disso, ela tem um contato físico. Quando ela começa a fazer esses contatos físicos, ela é muito forte e aí ela vai ganhando também no corpo. Iago, isso quer dizer que então ela tem essa habilidade porque é uma questão física. Não, não é isso. Assim como a gente fala, por exemplo, e eu não estou fazendo um comparativo, só para a gente pegar uma ideia que geralmente está na cabeça de todo mundo. Quando a gente fala, por exemplo, do Mbappé ter a velocidade, ou do Cristiano Ronaldo ter uma força, ou do Lewandowski ser mais alto, ou do Kane usar a força para fazer a proteção, quando a gente fala disso no futebol masculino e no futebol feminino é a mesma coisa nesse sentido. Quando a gente fala de uma valência física que a jogadora passa a ter sobre as outras, isso depende muito de como ela vai utilizar, né? E aí ela saber utilizar essas valências da velocidade, da força, do contato direto com outros jogadores, saber o momento ideal de ter o contato, o momento ideal de se afastar para ganhar velocidade, tudo isso é uma inteligência de jogo. Então, essa adaptação que ela vai ter à demanda necessária em cada ação do jogo faz com que ela seja muito inteligente ao jogar. Tá? Claro, as valências físicas que ela vai ter, é óbvio, vão levar vantagem. Né? Vai te dar um arsenal maior de possibilidade de ação. Mas não necessariamente esse arsenal maior de possibilidade de ação te dá um retorno garantido no campo. Né? E isso, é claro, isso vai acontecer com a inteligência e com o passar do tempo que a jogadora vai ter experiências e vai confrontando com experiências ao longo desse processo. Tá? Então, quando a gente estiver observando essa jogadora ao longo desse processo, a gente está observando também uma construção de carreira adequada às experiências que ela vai ter. Então, esse é um ponto muito importante. Né? E ela é uma jogadora muito jovem, 23 anos de idade. Então, a gente está falando de uma jogadora que ainda está se desenvolvendo e que ainda tem muita experiência de jogo para passar. Você imaginar que uma jogadora possa encerrar a carreira com 37, por exemplo, 38 anos de idade, ela tem 23, tem 15 anos ainda de experiência pela frente. Né? Obviamente ela já teve um grau de experiência alto, senão não teria esse nível de habilidade, mas vai ter muito mais experiência ainda pela frente. Né? Então esse é um ponto muito legal de acompanhar. Inclusive esse é um ponto que fica o convite, né? Principalmente quando a gente estiver falando de futebol feminino, que ainda não é tão acompanhado da maneira como a gente acompanha o futebol masculino, fica um ponto, né, para a gente começar a acompanhar essas novas jogadoras que estão surgindo nesse momento, já com um nível de habilidade tão alto como é o caso dela. Então isso vale muito a pena a gente poder acompanhar. Tá? E aí, olhando a estruturação do espaço, a gente pode ver ela mais ativa nesse corredor central, tá? Indo em direção à área. Então é uma jogadora de meio e de ataque que vai conseguir ficar mais em direção à área. Certo? Ali, de novo, a questão que a gente vai poder observar da finalização, né? Da boa finalização dela.
e uma jogadora que vai explorar esse espaço muito nessa situação de 1 contra 1, seja na velocidade ou ganhando no corpo das adversárias, né? Um jogador de grande habilidade, então isso facilita também para você ter alternância nas ações. Seja uma ação de 1 contra 1, onde eu vou para cima e faço essa mudança de direção, ou numa situação onde eu vou levar vantagem posicional utilizando o corpo com contato direto. Então eu sei onde a minha adversária está e eu faço o giro nela e consigo avançar no campo. Então a gente está observando aí um cenário muito bom, uma jogadora muito completa, hoje jogadora do Lyon, né, desde 2021, uma jogadora muito completa nesse sentido. Quando a gente estiver observando essa estruturação de espaço, percebam também que ela vai ter essa variação entre utilizar o corpo e também ter essa distância, né, adequada. Na distância, você ganha um pouco mais de velocidade. Na ação do corpo, você leva vantagem no arranque. Então, você ganha no arranque e toma vantagem para realizar a próxima ação. Isso tudo é muito importante a gente entender. Por quê? Porque isso vai influenciar diretamente na interação entre os jogadores, que a gente vai falar mais à frente. Mas fiquem com isso na cabeça, que isso mais à frente vai fazer muito sentido. Tá? Esse cenário que vai explorar o espaço e vai ter essa exploração, ele é muito importante. Então a gente está olhando uma jogadora que vai dar essa opção, né? E aí depois eu deixo esses canais aí onde utilizei o vídeo na descrição, caso eu não deixe, por favor, vocês me lembrem. Mas é esse aqui, o Doutrina da Bola. Muito bom canal, principalmente para futebol feminino. Foi lá que eu peguei alguns vídeos, então vai lá e também se inscreva no canal dos caras. Né? De quem esteja organizando, não sei se quem organiza, mas enfim, só um modo de falar. E, é claro, a gente vai trocando uma ideia. Tá? Com relação à comunicação na ação, quando você tem uma jogadora desse nível, você primeiro consegue, através dela, uma ação de sobreposição, de valorização, de superação física e em velocidade. Uma jogadora que tem uma excelente relação com a bola permite com que as outras jogadoras tenham um grau de confiança muito grande no posicionamento e aí na sequência da jogada, né, quando a gente está falando principalmente das situações que a gente está vendo. Então, uma jogadora que vai permitir essa superioridade em relação às demais jogadoras. Tá? É uma jogadora muito boa, muito esperta, muito inteligente a jogar, né? E ela passa a ter grandes valências nesse sentido. Tá? Olhando para as adversárias, é uma jogadora muito difícil de ser marcada. Por quê? Porque como ela vai ter essas alternativas, né, de jogo, né, seja em velocidade, onde ela ganha geralmente na velocidade, né, e aí uma vantagem posicional muito legal da posição corporal que ela vai ter para receber essa bola, né, ou até mesmo essa forma de exploração que ela vai ter, utilizando o corpo algumas vezes, né, para ter esse contato e poder tomar a frente, também dificulta muito a marcação. E é claro, a gente pode ver, até voltar aqui um pouquinho essa finalização para a gente ter uma ideia, na próxima agora que ela vai fazer, como ela ganha vantagem em espaços pequenos. Como ela tem uma excelente finalização e uma leitura muito boa de onde ela está no campo e quais são as ações que ela pode fazer, a gente está falando de uma jogadora que vai aproveitar muito bem os pequenos espaços que ela vai gerar. Então, assim, uma jogadora que mesmo marcada, ainda consegue encontrar pequenos espaços, explorar esses pequenos espaços. Ou seja, a gente está falando de uma jogadora muito completa nesse sentido. E é claro, é uma jogadora muito jovem. E aí, é claro, como todo jogador jovem que aparece, uma jogadora jovem que aparece aqui no NS, a gente vai ter a possibilidade de acompanhar essas jogadoras ou esses jogadores ao longo da carreira. E aí é óbvio, vão ter outros vídeos e outros momentos, porque com 23 anos, daqui a 5, 6, 7 anos, ela vai ter um outro grau de experiência e um outro grau de leitura de jogo que ela passe a ter. Tendo um outro grau, um outro nível de maturidade nessa leitura de jogo, ela obviamente vai criar outras características ao jogar. Isso é muito legal da gente poder ir acompanhando. Tá? A Iago é melhor daqui a algum tempo do que agora? Não necessariamente. É uma questão de adaptação e ela é uma jogadora muito inteligente, capaz de fazer esse processo de adaptação sem nenhum problema. Tá? Então a gente está falando de uma jogadora muito completa nesse sentido. Beleza? Pessoal, vocês gostaram do vídeo? Gostaram desse conteúdo que o NSOC tem proporcionado? Então, peço novamente, deixa a tua inscrição e, é claro, também ativa o sininho para receber todas as notificações. Para além disso, curta o canal, curta esse vídeo, né, principalmente, comente e compartilhe para a gente poder trocar uma ideia sobre futebol de forma livre aqui no NSOC. Combinado? Então, um grande abraço, muito obrigado pela audiência e carinho com o projeto e valeu!